Olá, seja muito bem-vindo a mais um Band de Eleições. Hoje a gente vai tratar aqui de um tema muito importante para a nossa cidade, para o nosso país, né? Mas é uma eleição municipal, então vamos falar de educação. O que os candidatos aqui à Prefeitura do Rio de Janeiro estão falando sobre esse tema tão importante e ao mesmo tempo tão carente na nossa cidade. Para me ajudar a entender e a digerir e a discutir todos esses pontos, eu estou aqui com dois convidados muito especiais. A Tássia Cruz, que é economista da FGV-EBAP e tem um doutorado também em Economia da Educação. Então, estamos aqui com uma especialista. Tássia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E aqui também na minha frente o Rafael Bastos. O Rafael, que é cientista político e professor da Faculdade de Educação da UERJ. Também um especialista. Nós temos dois especialistas aqui no assunto que vão nos ajudar a interpretar todas as nuances sobre educação. Rafael, obrigado pela sua presença. Prazer, Fernando. Olha, eu proponho que a gente comece falando, como nos outros programas, tentando atualizar em que pé está o cenário eleitoral, né? O cenário eleitoral que parece assim, muito cristalizado, que a gente vai ter uma eleição, que a gente vinha até conversando aqui nos bastidores, que é quase que um plebiscito, né? A gente tem, de um lado, a candidatura do atual prefeito candidato à reeleição, o Eduardo Paes, que nas pesquisas de opinião aparece muito à frente de todos os adversários, com possibilidade, inclusive, de acordo com a maioria das pesquisas, de vencer em primeiro turno, e correndo por fora todos os outros, né? Que a gente ainda não entendeu muito bem se essa oposição, né? Se esse antagonismo vai vir pela direita ou pela esquerda, né? A gente tem candidatos do campo da direita, o Ramagem e o Rodrigo Amorim, e a gente tem candidato também, Tarcísio Mota, representando mais o campo da esquerda, além de outros outsiders aí que não estão parecendo que tem chances nesse momento de fisgar um segundo turno. Bem, já falei pra caramba aqui, vou passar a bola pra Tássia. Rafael, pode ser? Claro. Começar com a Tássia. Como é que você está enxergando essa, a situação do cenário eleitoral agora, Tássia? Bem, eu aí vou falar no lado da educação especificamente, né, que é uma continuidade, eu entendo, das políticas educacionais que vêm sendo desenvolvidas. E acho que isso é importante se concretizar esse cenário eleitoral, o cenário como a gente vê hoje. Isso é importante porque a educação precisa de continuidade e a gente viu nos últimos anos um crescimento em termos de a gente olhar para indicadores de aprendizagem, o IDEB que saiu recentemente, que é calculado pelo INEP, mostra que o Rio de Janeiro melhorou nos últimos anos. E isso é uma boa notícia, então, essa possibilidade de continuidade. Mas isso não significa que nada precisa ser feito diferente. Eu acho que é importante pensar a continuidade no que está dando certo e repensar as políticas educacionais para que o Rio de Janeiro saia desse momento atual que é um resultado mediano, eu diria, assim, que o município do Rio, ele é um dos municípios mais ricos do Brasil, porém, o nosso resultado teve melhoria, mas a gente está ali na média do Brasil, literalmente na média do Brasil. E isso tem uma parte que é uma boa notícia, mas assim, o Rio de Janeiro não deveria estar na média do Brasil, principalmente considerando o nosso... a nossa renda per capita comparada com o resto do Brasil. Então, a gente tem muito que melhorar. Eu acho que a gente tem um sistema subutilizado que precisa realmente ser transformado. Então, eu diria que esse aqui é um cenário geral do que a gente precisa olhar para daqui para frente. Quer dizer, estamos passando de ano, mas estamos passando ano de recuperação, por enquanto, né? Mais ou menos. Na média, exatamente. Na média. Estamos na média, aquele literalmente. Aquele aluno lê nota 5 ali na sala, né? E a gente tem meta para o Rio de Janeiro que não foi atendida, né? As metas de aprendizagem não foram atendidas. Então, o Rio de Janeiro está comemorando uma melhoria, mas não atingiu as metas que foram determinadas para o próprio município. E a gente não deveria estar olhando para a média. O Rio de Janeiro, para a média do Brasil, sim, que é um país muito desigual e com situações muito mais desafiadoras que o Rio de Janeiro. Sem dúvida. A gente deveria estar muito acima da média e não é a situação que a gente se encontra hoje. Vamos mergulhar daqui a pouco com mais profundidade, claro, para não perder aqui o clichê, a metáfora, no assunto educação. Mas queria saber de Rafael, que é cientista político. Rafael, como é que você enxerga nesse momento o cenário eleitoral que se desenha aqui para a Prefeitura do Rio?
Tá. Eu concordo muito com a visão de Tássia também, e acho que nessa eleição de 2024 a gente tem uma mudança em relação à conjuntura quando a gente compara com o ano de 2020. Estávamos na pandemia, a gente tinha um contexto de uma polarização política, onde determinados aspectos ideológicos, e isso envolve diretamente a educação, estavam muito em voga, né? Tínhamos dentro de um espectro político uma pauta bem conservadora, que eu caracterizo inclusive como de extrema-direita, com muita conotação, vindo de uma força, de um cenário nacional, repercutindo na mediação também local. E, por outro lado, em 2020 também a gente tinha como um candidato forte, que acabou vencendo, um candidato que já tinha experiência com a prefeitura e que isso, no meu entendimento, foi muito válido para a população decidir. Então, interpreto que prevaleceu a concepção concreta de proposta política em relação a todo um cenário ideológico que era um pouco, talvez, não prioritário para a população naquele momento. Acho que a duração disso nesse ano de 2024 parece ser uma tendência. Até então, pelo que as pesquisas indicam, há uma sinalização de uma predileção pela continuidade de um candidato que já foi testado, vai ser testado mais uma vez e que apresentou um legado para a população e que, de fato, precisa de melhoras, mas tem alguns resultados. Também nós temos aí uma conjuntura interessante, porque se a gente olha os 3 primeiros colocados, né, e a gente pensa a educação nesse processo, a gente vê bem isso, como é a política. Tem uma dimensão na política que é a capacidade de condensação de uma série de aspectos e apresentação de propostas. De certo modo, o Eduardo Paes está sinalizando isso, um candidato ali do centro, um partido também do centro do PSD. A gente vai ter um segundo colocado, que é o Ramagem, que é do Partido Liberal, que está no outro espectro, mais da extrema-direita, e que no seu próprio programa e agora nas inserções na televisão também tem tentado trazer um pouco mais essa pauta dos costumes e etc., mas também não está pegando. E o terceiro colocado, que é o Tarcísio, do PSOL, um conhecido para a população, já foi vereador 2 vezes, deputado, muito bem votado nessas eleições parlamentares, com sua pauta de esquerda, mas que a população tem sinalizado para essa tendência que eu ponderei. O Rafael trouxe um ponto muito interessante, Tassi, que eu queria repercutir contigo, e que eu não tinha pensado até então. Uma reflexão interessante sobre o seguinte, né? Em 2020, de fato, a gente tinha na pauta de discussão essa nacionalização, vamos dizer assim, das questões de educação, que o Brasil mais ou menos importou até, né, de um público conservador ou de extrema-direita, enfim, chame como quiser, de outros países, dos Estados Unidos, do Donald Trump, que é essa ideia de que a escola não deve transcender o beabá do livro de português, de matemática, não deve se meter em questões de gênero, em discussões sobre minorias, a mamadeira de sei lá o quê, que eu não vou nem repetir aqui, e que esse ano, pelo que parece, embora a gente continue tendo candidatos de polos bem extremos até, em certa medida, me parece que a discussão sobre educação está acontecendo em parâmetros mais técnicos e menos ideológicos, ou estou sendo otimista demais? Não, eu concordo. Eu concordo que aquela discussão tão extrema de questões muito básicas do que se entende por educação, e que eram muito problemáticas porque ela servia também para desviar o foco de questões sérias que a educação precisa tratar. Eu não vejo essa discussão mais acontecendo aqui no Rio. Se você vê o plano de governo do Ramagem, não fala de questões tão ideológicas quanto você via anteriormente, ou até mesmo no plano de governo ou no governo do governo Bolsonaro, por exemplo. Uma discussão que tinha em 2020, que eu acho que dominou a pauta de educação, foi a questão do retorno às aulas ou não, por causa da pandemia. Hoje, uma questão que tem dominado, eu diria, a discussão de educação, pensando
tanto na direita quanto na esquerda, é a questão do acesso às creches. Sim. E isso poderia cair para uma questão ideológica, mas eu vejo que não está caindo. Mas eu diria que falta, talvez, também uma discussão ainda mais técnica, que aí eu não vejo em nenhum dos planos de governo de hoje em dia, que é uma questão de formação de professores de forma mais concreta, ou valorização dos professores. Eu acho que diferentes planos de governo falam sobre isso, mas não encontrei em nenhum dos planos de governo, depois eu também quero ouvir a sua opinião sobre isso, nenhum fala de forma concreta o que que tipo de valorização dos profissionais da educação pretende se fazer, que tipo de formação dos docentes pretende se fazer, como que vai expandir o acesso à creche. Isso envolve uma priorização de recursos muito significativa. Isso está sendo considerado quando fala em expandir acesso à creche? Então, assim, eu acho que já estamos muito melhor do que estávamos há 4 anos atrás em termos da discussão da educação, mas acho que a discussão ainda precisa ser um pouco mais técnica. Claro que tem questões que não fazem sentido para a população ficar discutindo. Claro que a população está interessada se vai ter acesso à creche, mas a qualidade da educação ela deve estar na prioridade de qualquer plano de governo que quando você discute a educação, tem que se pensar na qualidade dela. E como que, de fato, os diferentes projetos pretendem chegar nessa melhoria da qualidade, isso não está claro, eu diria, em nenhum plano de governo. Então, acho que falta ainda um pouco mais de concretude no que se pretende fazer. Mas eu concordo totalmente que essa pauta de costumes na educação, isso caiu, e isso acho que fala também uma questão que se discutia, que você trouxe, a discussão da necessidade de lidar com minorias, ações antirracistas dentro da escola. Você acha isso fundamental? Considero isso fundamental. Mas isso antes, a discussão era se deveria estar. Agora eu diria que a discussão está como fazer, que já é um avanço muito importante. Sim. Você concorda também, né, Rafael? Eu vejo dessa forma também. E acho que o cenário atual chama para uma das questões fundamentais na educação, que é o lugar dos profissionais da educação. Não adianta ideias mirabolantes ou de uma mega gestão elaborada a partir de determinados princípios, às vezes que falta a comprovação mais concreta de entender as possibilidades dentro da escola se você não dialoga com os profissionais da educação. Então, se em 2020 a gente tinha um cenário de ataque a essas pessoas, isso ainda não se diluiu completamente, mas a duração disso eu acho que representa uma vitória dessas pessoas, que são o que a gente chama dos profissionais ali do nível da rua, o pessoal que está na burocracia, na ponta da política, que é quem conversa com a mãe, com o pai, com o responsável, com a avó. É o professor em sala de aula que entende os problemas dos alunos. Então, eu acho que isso é uma vitória desse entendimento da população também. Me parece que o povo quer uma resposta concreta. Questões complexas e que eu proponho que a gente continue debatendo daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, porque passou rápido aqui, 15 minutos voaram. Então é isso, gente. Band de eleições, olho no voto, olho na Band. Band de Eleições está de volta hoje com um assunto muito importante, muito relevante para a nossa cidade, que é a educação. A educação dentro desse contexto, né, de corrida eleitoral para a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, para a Prefeitura da capital. Estou com meus 2 especialistas aqui, a Tássia e o Rafael. O primeiro bloco eu comecei perguntando para a Tássia, então agora eu vou começar com o Rafael. Rafael, em 2020, Tássia lembrou bem, a gente estava discutindo, né, na eleição municipal a volta das crianças à escola. A gente estava vivendo um contexto de pandemia. Ninguém sabia muito bem em que momento teríamos vacinas, ninguém sabia muito bem em que momento as crianças poderiam ser vacinadas, ninguém entendia muito bem, a gente estava começando a entender um pouco, assim, com mais profundidade, todas as questões desse vírus. E aquela era a questão, né? De um lado, existiam pessoas que achavam que as crianças tinham que voltar imediatamente, que aquilo era fundamental para que os pais pudessem trabalhar e retomar a economia, e do outro lado a gente tinha pessoas que defendiam uma visão de um pouco mais de cautela naquele momento.
Bem, passamos desse momento da pandemia, graças a Deus, né? Entre mortos e... muitos mortos e feridos, né? Pessoas que se foram, a gente passou, as crianças voltaram para a escola, mas ficou um legado de déficit de aprendizagem. Esse legado já está superado? Como é que você enxerga essa situação? Não. No Rio de Janeiro também, os dados expressam isso, a Tássia vai aprofundar bastante nesse cenário. E isso trata muito da dimensão da qualidade da educação, que a gente ainda precisa avançar. E que é uma demanda histórica e que incide com um problema da nossa cultura política aqui também no Brasil, não é uma especificidade do Rio de Janeiro. A gente tem uma tradição, infelizmente, de políticas muito associadas a governos. Então falta esse pacto que eu comentei, de uma política de Estado duradoura que envolva Câmara, que é o espaço legislativo. A gente nos bastidores sinalizou que essa é uma eleição que envolve a vereança também. A população tem que ter muita atenção em relação ao que vereadores pensam sobre a educação. Porque eles vão fazer, de certo modo, o governo junto com a prefeitura. Então, e a população acaba votando no vizinho, no amigo da tia e não pensa que ele trata dos temas que vão chegar ali no seu dia a dia. Então, a gente ainda tem esse problema. Então, quando você não tem uma sequência muito de uma continuidade, os problemas eles se repetem. Isso no Brasil, infelizmente, dura 90 anos. Quando os pioneiros da educação fizeram o primeiro grande diagnóstico de quais eram os problemas centrais que nós tínhamos, e, na verdade, muitos deles ainda estão aqui hoje. A qualidade da educação, aprender de fato a ler, escrever, ler um texto, interpretar hoje nessa realidade de redes sociais, isso é um problema muito sério. Incide na educação, incide na política. Tássia, já avançando, né, mas sem perder o gancho, uma das principais políticas em educação dessa gestão atual do prefeito Eduardo Paes, que tenta a reeleição, e por isso eu acho importante a gente discutir o que foi feito, né, porque o que o Paes propõe basicamente é uma continuidade, é uma expansão do que ele fez, foram os JETs, né? Você considera que foi uma medida interessante, no sentido de melhorar a educação pública da cidade e de também tentar correr atrás desse prejuízo que ficou com a pandemia? Olha, eu acho interessante esse tipo de escola que ele desenhou com JETs, tem outros ginásios de diferentes especialidades que são muito interessantes como experimentos e como uma forma de tentar inovar dentro da rede. Isso eu acho muito... um ótimo projeto. Quer tentar explicar o que é o JET, só para a pessoa que está em casa e não sabe? Ginásio Experimental Tecnológico. Educacional Tecnológico. Não foi uma casca de banana, não. Exatamente a sigla. Mas a ideia é trazer... ser uma escola mais tecnológica e que traga um ensino inovador, em que use a tecnologia de forma inovadora. Né? Até o próprio município do Rio hoje baniu, não hoje nos dias, mas hoje as escolas públicas municipais não podem usar celular, as crianças não podem usar celular, o que eu considero positivo. Eu também. Mas mas isso não significa que a tecnologia não pode apoiar a educação. A tecnologia usada de forma pedagógica pode ser muito positiva para o aprendizado do aluno. E eu acho que o JET vai nesse sentido. Acho que então, acho um projeto muito interessante, que concordo que é uma boa política expandi-lo. Não acho que isso é o que vai lidar com as defasagens que a gente observa da pandemia, porque é uma política pontual. São algumas escolas que têm esse ensino inovador. Acho que para lidar com essas defasagens, é necessário que esse ensino inovador, ou que as políticas pedagógicas da rede, elas estejam em todas as escolas. Porque um dos grandes problemas da pandemia foi aumentar a desigualdade. Eu sou super a favor do JET, acho que é muito interessante, mas eu não diria que o JET vai lidar com o nosso principal problema. Talvez um feijão com arroz. Eu entendi o seu ponto. Você acha que é um projeto legal, mas você acha que ele ainda abrange um universo pequeno e que talvez pudesse investir em coisas um pouco menos... vou usar um termo que eu não queria, a gente vai ficar chateada, mas marqueteiras. E não concordou com o meu termo.
porque eu acho que não é só marketing o JET. O JET, de fato, é uma escola inovadora. Sim. Mas tem a sua parte marqueteira no sentido de... ela é mais visível. Né? Ela é mais visível, exatamente. Tem robótica. Exatamente. Mas talvez ainda falte investir no basicão ali, o professor bem formado, a matemática bem dada, aula de português, inglês. Por aí, Rafael. Você não gostou do que eu falei, né? Não, se a gente pensa, né? É uma marca de governo. O Eduardo Paes sabe trabalhar bem com isso. Se a gente para pensar nos números, né? São 200 JETs e a meta no plano de governo, a gente lê os planos, a ideia é passar para 500. A Prefeitura do Rio tem 1.550 escolas. Tá. Não, é um terço. Se então, cumprir não resolve. a promessa, vai chegar a um terço, é isso? Não resolve. Você vai transformar algumas escolas em JETs, você não vai criar novas unidades. Pois isso? A proposta é essa. A ideia do plano de governo é expandir. Então, se a gente compara, né, em números relativos, né, o tamanho da rede hoje, 1.550 escolas, que é a maior da América Latina, esse número não dá conta do universo total das escolas. Então, tá, ok, mas é necessário ir além disso. Eu acho que é o ponto que a gente vem debatendo. A qualidade na educação perpassa por outras questões também. E vai ter que contemplar a gama da rede. Pelo que você estudou aí no seu dever de casa, que você trouxe para cá, algum outro candidato está pensando a coisa, né, a questão da educação com essa visão mais abrangente? Teve alguma proposta que te chamou a atenção dos outros candidatos? É muito tímido. Mas isso não é uma questão só dos candidatos a prefeito, né? O meu dia a dia eu pesquiso a Câmara Municipal e outras câmaras também. E isso não é só uma especificidade da Câmara do Rio. Até mesmo o Rio tem um Plano Municipal de Educação, aprovado em 2015. Existe um Plano Nacional de Educação, que findou esse ano, em 2024, durou de 2014 até esse ano. As metas não foram cumpridas, 90% das metas não foram cumpridas no território nacional. No Rio é mais ou menos isso também. E aí o que se desenha como um pacto é prorrogar essas metas, porque ainda são metas muito certeiras. Então... O que são as metas, por exemplo? São 20 metas. A 20ª é o financiamento da educação, aí vai pensar a universalização do ensino fundamental, vai pensar gestão democrática, e aí tem a EJA, que é a educação de jovens e adultos, enfim. Elas não foram cumpridas e agora o que se propõe é que elas sejam cumpridas no futuro próximo. Exatamente. Entendi. Então, assim, não adianta só uma política específica no município. Tem que pensar esse cenário federativo, até porque o montante maior do orçamento para a educação no nosso país vem da União. Então, tem que dialogar também com o governo federal. Então, é uma política interessante ainda para voltar para os JETs, mas não resolve. É preciso outras coisas. Em termos das propostas dos candidatos, a ideia de um plano, de algo duradouro, que vai poder, além de apontar uma perspectiva de planejamento, uma perspectiva racional de metas a se cumprir, mas que puxa para um debate de construção de um pacto, e isso é palpável, é outra dimensão fundamental da política, que é, no sentido prático, que se materializa. Nos planos dos 9 candidatos, né, isso é muito tímido. É mesmo? Um ou outro aparece com maior detalhamento e tal, mas... é muito tímido. Até para não fazer uma injustiça aqui, eu vou dar esse diagnóstico mais geral. Um ali que fala um pouco mais, mas é esse o diagnóstico. Ô Tássia, e você chegou a dar uma olhada nas propostas? Sim. Algo que chamou a atenção? Eu concordo que eu não vi em nenhum dos planos dos outros candidatos também uma proposta concreta de lidar com os principais gargalos da educação do Rio. Acho que uma questão que é comum a todos os planos que me chama a atenção, que eu acho que é uma visão que se tem, que é comum, né, os candidatos trazerem, trazer projetos, né? Então aí tem do Ramagem um projeto que, se eu não me engano, é Bora Aprender, que é para lidar com a questão de dificuldade de aprendizagem, particularmente o fato de a gente não estar atingindo as metas. De fato, esse é um diagnóstico correto. Mas a gente precisa de um projeto para isso, isso deveria ser a essência de todo o trabalho da Secretaria. Acho que muitos dos planos falam de expansão da educação infantil, né? Isso é uma das questões do plano municipal de educação, que não atingiu, e do Brasil creche, como um todo. Creche pré-escola. Isso. Creche pré-escola. Isso. É um problema muito sério isso. É um problema sério.
Mas é um problema que é muito difícil de resolver, porque essa ideia de que a gente vai zerar a fila, eu não considero factível. Por quê? Porque a fila de creche pré-escola, ela vai aumentar conforme você vai aumentar a oferta. Entendi. Então, eu acho que... Existe uma fila reprimida, vamos dizer assim, uma demanda reprimida. Em que as famílias... Com a vovó, tá com a vizinha, que a partir do momento exatamente. que tiver a creche, a fila ela vai querer, exatamente. E tem também as famílias que estão nas creches particulares e que, tendo uma creche pública de qualidade, vão desejar migrar para a pública. Então, é uma demanda que vai aumentar. Isso é muito comum a gente ver os gestores expandir a rede e a fila continua aumentando, o que é positivo. Então, pensar políticas que trabalhem não só a qualidade das creches, porque expandir sem qualidade acho que é a pior política, porém, expandir de forma estratégica. Quem são aquelas famílias que mais precisam, em que não estão conseguindo, estão tendo renda suficiente para sobreviverem, porque a mulher, muitas vezes, na maioria das vezes, a mulher não está podendo trabalhar porque não tem apoio não tem uma escola, não tem, às vezes, uma rede familiar que vai poder, ou uma rede de apoio, não só familiar. Deixar o filho, né? Exatamente. Então, pensar estrategicamente como vai ser essa expansão, isso eu não vi em nenhum plano de governo. Gente, acho que a gente precisava de mais 2 programas aqui para discutir tudo. A gente tem 40 segundos. Quer fazer suas considerações finais, Rafael? Vi que você deu uma olhadinha na sua papelada. Era para falar de creche, que realmente é bem complexo. O creche vai envolver a taxa de natalidade. No Rio de Janeiro vem diminuindo. Mas é paradoxal porque, ao mesmo tempo, há uma demanda reprimida, como a Tássia coloca, por creche. Não à toa isso entra como um carro-chefe das plataformas, né, das candidaturas. E demanda uma questão também de logística. A família vai pensar, olha, qual é a qualidade da creche, muitas delas conveniadas, né? Qual é a qualidade desse espaço que eu vou deixar a minha criança? E, ao mesmo tempo, ela é perto de casa? Contempla, o horário contempla, então é um conjunto de questões que incide nesse número. Não fecha 100% a demanda das pessoas responsáveis pelas crianças. Algo me diz que daqui a 15 anos, 16 anos, daqui a 4 eleições, a gente vai estar aqui sentado, nós 3 novamente, discutindo a fila da creche. Gente, muito obrigado, tá? Pela presença de vocês, por terem nos ajudado a entender esse cenário e apontar, né, as direções e entender o que cada candidato está propondo. Adorei a presença de vocês. Tá, deixa eu te cumprimentar. Obrigada, muito obrigado. Foi um prazer. Rafael, brigadão. Prazer. E portas abertas, microfones abertos para vocês sempre. Tá obrigada. Obrigado. Posso falar uma palavra? Acho importante. A educação tem que ser prioridade. Então, olhe para os planos de governo dos seus candidatos para a educação, tanto de vereador quanto para prefeito. Acho que é um bom recado para a gente terminar, né? Eu diria que a imprensa tem esse papel importante de trazer a pauta educacional para a população. Vamos trazer mais vezes. Tem muita coisa positiva, inclusive nas câmaras, que são aprovadas assim quase que por consenso que independe de ideologia e que é bom para todo mundo, né? Acho que dialogar sobre isso é bom nesse sentido. Vamos conversar em off depois sobre isso. Maravilha. Gente, muito obrigado, tá? Obrigada. Então é isso, pessoal. É isso aí. Até a próxima. Band de Eleições, olho no voto, olho na Band.